assim seja, graças a Deus. A gente tem hoje, doutora, 32 perguntas. A aula tem por título Glândula do Timo nas crianças prematuras. Aula de número 11 do CME. Eu vou pedir para a nossa irmã Javanilde fazer a sua primeira pergunta. Só um minutinho, Joabson. Minha primeira pergunta, doutora Cristina. A criança que nasce de 8 meses, porque a mãe teve um susto causado por cachorros que avançaram nessa mãe aos 6 meses de gestação. E ela teve sangramento, precisou ficar sob medicação e repouso para segurar a gestação. A criança nasceu de 8 meses de parto normal. Quais são as consequências futuras para essa criança? Olha, existe uma questão que eu não posso concordar com relação a crianças de 8 meses. Melhor que nasça com 7 do que se nasce com 8, a coisa toda. Mas isso depende da evolução do espírito. Então, se uma criança prematura nasceu com 6 meses e 15 dias, se esse espírito ali predomina sobre a matéria, ele vai sobreviver. A mesma coisa é uma criança de 8 meses. Isso vai depender muito da evolução de quem está ali. Não vamos querer generalizar, cada caso é um caso. Sendo assim, a gente vai perceber que o desenvolvimento dessa criança vai ser normal, não vai ter nenhuma complicação não. O que vai dizer aí é a evolução do espírito e do perispírito dessa criança. Muito obrigada, doutora. A nossa irmã Carol, do Crato, faça suas 2 perguntas. Faça a primeira, na sequência a segunda, por favor. Boa noite. Doutora, o vício em jogos de azar de um dos pais também pode causar prematuridade? Olha, não é questão do jogo, é questão de onde ele está, né? Os lugares que tem ali bebidas, fumos, drogas, estudinho contamina o campo magnético do pai dessa criança. Como ele vai ter contato com o lar e com a mãe, as complicações ali podem existir no plexo genésico. Se esse plexo travar, essa criança vai nascer prematura. Então, para a gente entender que todo o sistema energético ele é complexo, ele exige pensamentos positivos, energia positiva para a sustentação da gestação. Sobre os jogos online que as pessoas jogam em seus lares, quais danos podem ser causados em um ambiente familiar e no timo? Olha, se uma coisa é por diversão, é por diversão. Se é por vício e compulsão, já prejudica aquela gestante que está ali naquela tela, aquela criança que não tem ainda essa capacidade neurológica de muita informação, velocidade de vídeo, cores de tela. Então, isso vai ser prejudicial. Então, como se diz, né, tudo para mim é lícito, né, mas nem tudo deve ser feito. Né? Então, o que é que acontece com muitas crianças que estão ali centralizadas naquela tela? Vai ter problemas. E os maiores problemas estão na memória. Né? Uma memória repetitiva de uma criança pode causar várias sequelas de resiste memória. Quando essa criança vai estudar para uma prova, ele não consegue assimilar, porque as imagens de vídeo que estão na mente dele impedem ele desenvolver qualquer tipo de conhecimento. Obrigada, doutora. Obrigado também. Dando continuidade, a senhora Maria de Lourdes, por favor. A sua pergunta do número 2, tá certo? Ela vai inverter um pouquinho a ordem. Então, boa noite. Boa noite, doutora Cristina. Quando uma criança nasce prematura com um peso apenas de 1,600
e sobrevive. Como fica a questão neurológica, já que a senhora fala que só se completa com 8 meses? Ela pode terminar essa formação neurológica depois de nascer e também pode ficar com algumas sequelas. Essa pessoa tem medo de dormir no escuro até hoje, né? Que é uma criança que eu acompanhei, é muito próxima a mim. Nasceu com 6 meses e pouco. As questões emocionais da mãe aí pesam muito, principalmente sobre a memória dessa criança. Se essa gestação ela passou por alguma crise de pânico, ansiedade, vai afetar o feto. Independente que ele seja com 6 meses e 15 dias ou que seja lá com 9 meses, ele vai ser afetado. Então, o que a gente quer dizer com isso é que essa mãe ela é a fonte emocional para esse filho. Se for positivo, ótimo. Se for negativo, olha o problema que deu aí. Entendeu? Prematuridade e processo de medo e de insegurança. Então, é um espírito que precisa muito de terapia para poder se sustentar, senão cai em processo depressivo. Obrigada, doutora. Obrigado também. A senhora Edilma do Crato está presente? Sim. Boa noite. Faça suas perguntas, por gentileza, tá certo? Faz a primeira, quando a médica responder, você faz a segunda. Ok. A primeira é: quais são as alterações físicas ou psicológicas ou emocionais que as crianças prematuras podem desenvolver durante a sua vida? Olha, a primeira coisa que a gente vai observar, uma vida desenvolvida dentro do útero é uma coisa, né? Fora dele, vem as complicações da adaptação energética, e isso foi antecipado antes do tempo. Então, essa criança ela vai ter uma imunidade muito variável, ora está bem, ora adoece, entendeu? Problema circulatório futuro vai acontecer também. Então, vocês não têm ainda, né, incubadores, que a gente possa dizer assim, cópias do útero. Não tem, entendeu? As incubadoras de vocês estão totalmente ultrapassadas, não faz essa função. Então, essa criança, claro, que o fluido que envolve ela são fluidos bastante complexos, que o perispírito dela ainda não estava preparado para essas contaminações que eles vão encontrar. Aí vai o pai e bebe. Aí, aquela criança às vezes não resiste. Ela vai aspirar para o pulmão e vai terminar desencarnando por choque eletromagnético alcoólatra, né? A outra pergunta é que alternativa as mães ou os pais de prematuros podem recorrer para melhorar a saúde da criança e até que ano de vida isso pode acontecer, esse cuidado? O tratamento espiritual é o caminho para a gente salvar muitos espíritos prematuros. As aplicações de ectoplasma no timo, as aplicações de ectoplasma em reflexo condicionado para melhorar a condição de locomoção dessa criança. Então, os hospitais espirituais oferecem esse tratamento. E, graças a Deus, dá para recuperar muito prematuro. Mas aí depende dos pais querer encarar um tratamento que pode durar até 7 anos para a criança prematura. Mas você está entregando uma criança sadia, que não vai ter nenhum problema. Como muitos pais não gostam de se ocupar, quando eles começam a ver resultado no tratamento, vão embora e não voltam mais, né? Obrigada. Obrigado também. Doutora Cristina, a nossa irmã Livaneide, de Petrolina, ela foi fazer umas questões de saúde, aí não vai poder participar, mas ela enviou as perguntas. Vamos responder. A pergunta número 1 é: boa noite, doutora Cristina. Quando a criança prematura chora muito, ficando com a cor arroxicada, como se não conseguisse respirar, isso se dá pela não aceitação do espírito ao reencarne? Não, é o timo que travou. E quando esse tal de timo trava, viu? Não tem ouvido que aguente. Esse menino vai chorar. Ele está sentindo dores.
Aí vem as contaminações de ectoplasma da mãe fumante ou que bebe, que vai travar também as funções das linhas intestinais, causando gases naquela criança, que ela grita sem parar. Então, esse tratamento é feito aqui, a gente faz o desbloqueio da glândula do timo, a gente mostra na hora que ele vai começando a se acalmar e voltando à normalidade, mas os pais têm que ter responsabilidade. Ali está uma semente que ela ainda está germinando, né? É um prematuro. Todos os cuidados essenciais para a sobrevivência dele. A pergunta número 2, doutora. Qual o procedimento mais eficaz para se fazer na criança prematura que tem soluços constantes? Aí, esse soluço, a gente vai ver o seguinte, tem a condição muito que a gente observa, é a criança que mama muito rápido, né? Ela absorve ali muito gases, então ela vai ter soluço. A outra questão, se permanecer desse jeito, problema cardiológico, vai ter que procurar um cardiologista. E a outra condição que está aí seria o timo também que está travado. Então, se bota um algodãozinho em cima do timo lá, entendeu? Essa mulher tem que tomar todo cuidado, tanto com a higiene da mama, como também com a asepsia que é feita antes de dar o peito à criança, né? Para que aquele líquido que é o ectoplasma, que é o leite que está saindo dela, seja o mais sadio possível. Porque se for contaminado, esse menino tem diarreia, tem vômito, ele tem febre, ele tem tudo. Porque esse leite está sendo impróprio para ele. Obrigado, doutora. Na sequência, o senhor José Barbosa, traga suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, doutora Cristina. A rotatividade do plexo genésico, além do estresse e uso de substâncias tóxicas, tem alguma relação com a infecção de bactérias gram-negativas? Olha, é interessante, porque na gestante, se esse plexo trava, ele vai dar placenta prévia, enderrocamento de placenta, infecção urinária e pode atingir o bebê, que o plexo ali travou. Então, nós temos tratamento também para isso, né? Então, para a questão de placenta prévia, que a gente vai fazer a cirurgia no plexo. Derrocamento de placenta também é a mesma coisa. Vamos ter que fazer a cirurgia no plexo para tentar salvar essa gestação. Se essa mulher ela é portadora de um estresse muito grande, a cirurgia espiritual não vai dar certo, não. Ela vai dar o plexo de novo. Então, a formação de bactérias ali está muitas vezes relacionado à promiscuidade do próprio marido, né? Que vai transmitir para elas energias contaminadas de garotas de programas que ele teve relação e que agora vai contaminar essa mulher. A sua outra pergunta, seu José, por favor. Como o álcool prejudica o desenvolvimento vital? Olha, tem criança de mães alcoólatras que ela já nasce com manchas na pele de queimadura. Eu acho isso um absurdo uma mãe dessa engravidar de novo. Porque uma mãe dessa não tem condições. Tem que fazer laqueadura de tronco. Porque o álcool vai prejudicar não só a parte dérmica, mas a parte neurológica desse espírito. E se esse espírito tiver tendência ao alcoolismo, pode ter certeza que é um caminho de queda para ele. Então, por isso que é fundamental as pessoas entenderem que existe coisa na vida que o prejuízo não vem agora. Esse prejuízo vai ser lá na frente. Vai ser uma trombose, vai ser um infarto, vai ser um AVC. E quando você olha para o passado, você vai ver que nada disso teve valor. Obrigado, doutora Cristina. Obrigado também. Na sequência, nossa irmã Giovanilde, com a sua pergunta número 2.
Liga o microfone para a gente lhe ouvir, por favor. Desculpem. Doutora Cristina, quando o lar é desestruturado por estresse dos pais, a criança que nasce prematura pode desenvolver autismo, depressão ou esquizofrenia no futuro? Lar desajustado, presença de entidades inferiores, né? Então, se esse espírito for evoluído, ele supera tudo isso. Mas se ele não for do nível do que estão ali, já é um obstáculo que ele vai ter que enfrentar. Que não vai ser fácil. Nós temos que entender que tanto as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes, eles são de uma sensibilidade enorme. E se o lar é desajustado, eles vão enveredar pela droga, pelo alcoolismo. Então não vale a pena os pais estar discutindo, os pais estar ali se agredindo fisicamente, porque é uma semente do mal que você está implantando nos seus filhos. E que você vai ver o prejuízo que você vai dar a eles. E quando cresce, geralmente revoltado com os pais, não querem saber mais deles. E muitas vezes interna eles no abrigo e deixa lá. Mas isso tem uma causa, né? E a causa está onde, pessoal? Na base, na formação que essas crianças não tiveram. Obrigada, doutora. Obrigado também. A nossa irmã Ana Beatriz, faça as suas 2 perguntas, tá certo? Faz uma primeiro e na sequência a outra. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Minha primeira pergunta é: se é regra toda criança prematura nascer diante de uma má gestação ou rejeição materna, como foi dita na aula? Olha, pode acontecer a questão da rejeição da própria mãe. Ela não aceita aquela gestação. Então, e o estado emocional do espírito vai ficar bastante abalado com isso. E a emissão vibratória vai causar antecipação do parto. Que isso pode causar o que nós chamamos ali de plexo reverso também, pode ocorrer, né? Esse plexo, ele não muda a rotatividade dele, ele faz isso. Plexo reverso. Então, o que é que vai ocorrer ali? Tudo ali vai dar errado. Mas é o pensamento da mãe sobre a criança e o pensamento da criança sobre o plexo. Então, por isso que a gestante tem que orar, fazer sua prece, não procurar discutir. São 9 meses pela frente que você tem que manter o seu equilíbrio para que seu filho nasça saudável. Você imagine você chegar num mundo que já é perturbado e a mãe é mais perturbada do que o mundo. Quem é que aguenta um negócio desse? Ninguém aguenta. Então, isso quer dizer que aquele espírito já é portador de doenças emocionais causadas pelos próprios pais. Certo, obrigada. Minha outra dúvida é se irmãs gêmeas que nasceram prematuras, quais os motivos a senhora acha para que elas viessem à Terra adiantadas e juntas? Existem vários motivos. Às vezes, por falta de espaço na barriga também, viu? Eu vejo muito isso. Não tem espaço na barriga. A mãe é pequena demais. Então, vai crescendo, a justiça divina tem que antecipar o parto. Em outros casos, aquela mãe passa por desnutrição gestacional. Então, ali é gêmeo, então não dá para segurar. Essa criança vai nascer prematura, tá entendendo? E às vezes tendência genética também da própria família, que já tem histórico de muitos prematuros. Então, são vários fatores, né, que acontecem com relação a isso. Certo, muito obrigada. Boa noite. Dando continuidade, a nossa irmã Elizabeth aí traz as suas 2 perguntas também. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta: nas crianças prematuras que têm o timo pequeno, ele pode desenvolver com o passar dos meses?
Olha, o timo de uma criança prematura, eu vou dizer uma coisa, parece uma usina nuclear, viu? Porque ele está ali numa atividade de fluido vital, não pode parar a atividade de fluido vital. Ele está puxando também o fluido cósmico universal ali para manter a vida dele. Ele depende também do equilíbrio energético da mãe. Ele depende do leite da mãe. Então, existem várias coisas ali que o timo ele não pode travar. Se ele travar, ele vai embora. Então, são crianças também que têm facilidade de infecção. Aí a gente tem que ver a questão da mãe, entendeu? Porque se essa mãe for muito negativa, ela pode transmitir essa infecção através do leite, mas essa infecção ali é por ectoplasma, não é o leite, é o ectoplasma. E esse ectoplasma ali, apodrecido do pensamento da própria mãe, pode levar o prematuro à morte. Minha segunda pergunta, Joab, já teve resposta em 2 pessoas aí mais ou menos, que é em relação a quando a criança nasce prematura pode ser por fluidos negativos durante a gestação. Ela já citou várias coisas que pode causar essa... Então já está dentro das respostas de algumas pessoas aí já. Certo, meu irmão. Obrigado pela lembrança. Agora, a senhora Maria José, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Minha pergunta é: o que fazer para reverter a rotatividade do plexo genésico a voltar ao sentido horário? Nós fazemos um exame aqui de rotatividade de plexo genésico, né? Então, se eu giro essa mão para cá, eu estou vendo que a velocidade dele é mais anti-horário. Se eu giro para lá, não vai nada, no sentido horário. Então, nós temos que fazer o controle de rotatividade de plexo genésico. Isso pode ser feito também com aparelhos espirituais que tem aqui, para evitar o parto prematuro. Então, a gente consegue fazer isso e evita o parto prematuro. Tá bom, obrigada. A segunda: doutora, o deslocamento de placenta tem causa puramente orgânica ou pode ser influência de alguma entidade que queira impedir a reencarnação desse espírito? Em alguns casos, espíritos com sentimento de culpa querem reencarnar à força. Como? Aquele corpo tem dono. E se ele entrar no campo magnético dessa mãe, a complicação está aí. Ele vai haver um processo de rejeição. Aquele corpo que está sendo formado não aceita, que aquele corpo já tem dono. E se essa mãe não for equilibrada, ele vai forçar. E quando ele força, há o deslocamento de placenta, porque a pressão do genésico aumentou. Quando acontece isso aqui, primeiro eu já chamo o anjo de guarda dele, que ele não pode estar ali. E às vezes ele diz assim: olha, foi um espírito que disse que eu ia nascer. São os espíritos brincalhões que fazem isso. Eu acho que é uma brincadeira de mau gosto, que prejudica a gestante. E ele falou que esse corpo é meu. Não, esse corpo não é seu. Ele lhe enganou. Eu sinto muito, porque são muitos que às vezes choram, né? Pensando que vai nascer para cumprir seus débitos. Quando acontece isso, fez muita loucura quando estava vivo. E a gente vai conversar com ele, levar para a enfermaria, e vamos agora chamar o dono do corpo. O dono do corpo tem colônias que vão reencarnar, né? Então ele vem, se aproxima da mãe, já começa a limpar todos aqueles resíduos do outro espírito, e ali a gente consegue evitar um parto prematuro, porque ali seria por processos, não digo de obsessão, que ele não estava obsediando ali, mas pelo processo mais de ansiedade que queriam nascer, né? Tá bom, doutora, obrigada. Eu também. A senhora Márcia Cristina, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina. Estou 36 anos atrasada. Tenho um filho prematuro de 8 meses, com 36 anos hoje. E outro prematuro de 6 meses, com 26 anos. Então, estou bem atrasada nessas aulas, né? Mas, graças a Deus, os dois hoje têm muita saúde. A minha pergunta já foi respondida, porque foi a mesma pergunta de Maria José, que era sobre a rotatividade, né? O tratamento da rotatividade. Então, já foi respondida.
Certo, dona Márcia. Vamos continuar. A senhora Érica do Crato, a sua pergunta de número 1, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Uma mãe com ansiedade na gestação, como pode afetar o timo da criança prematura? Olha, eu digo que algumas apressadinhas aqui eu já começo a controlar elas. Porque a ansiedade estraga. Então, o que você vai ter aí, nesse processo de ansiedade, é que aquela criança vai nascer faminta, né? Então, é aquela ansiedade de comer que já é uma compulsão alimentar na criança que está desenvolvendo, justamente por causa da mãe. Então, eu quero que vocês entendam, pelos estudos na prática, o que você faz, ele recebe. O grande problema está aí. Porque é uma ligação tão forte que a natureza fez entre o ser que vai nascer e a pessoa que está ali protegendo o ser. Se essas pessoas tivessem o máximo de cuidado, a educação já começa ali quando a criança ela está no estado embriatório, já começa ali a educação. E muitas mães não entendem isso. E quando esses bebês nascem, eu vou dizer uma coisa, 2 peitos é pouco, é para ter 3. Porque o que eles vão comer não é brincadeira, não. Aquilo não é normal, de jeito nenhum, entendeu? Aí existe tratamento também, porque a gente vai ter que ver o laríngeozinho dele, a gente vai ter que ver o timo dele, para poder controlar essa compulsão. Entendi. Minha segunda pergunta é, a negatividade de uma mãe ou de um pai no timo de um prematuro pode causar o desencarne desse prematuro? Pode sim causar, porque existem laços ali entre os dois, e esses laços têm que ser positivos, não pode ser negativo. Como é que eu estou com a criança prematura, num berçário prematuro, o pai bebê o dia todo vai ver essa criança? Pode ter certeza que a possibilidade de dar errado ali é de 100%. Primeiro, ele não vai entrar sozinho na maternidade, as entidades vão junto. Se esse espírito tiver evolução, ele segura, né? Ele consegue anular. Mas se ele não tem, os laços são muito frágeis. Aí tem pai que vai cheirando a álcool, pega o menino lá no berçário para colocar no colo. Esse daí não volta mais não. Quando terminar aquela visita, aquele prematuro ali, ele já começa a ter febre. Ele já foi contaminado por várias substâncias. Então eu acho que a vida deve ser defendida de uma maneira mais equilibrada. Porque numa maternidade, se um pai chegasse lá, eu vou dizer uma coisa, é para fazer exame de alcoolismo. Tá bêbado, entra não. Que a criança ali, ela pode se complicar. Mas como não existe isso, né? Muitas crianças morrem por causa disso. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. A nossa irmã Michele, sua pergunta de número 2. Vou inverter um pouquinho a ordem. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, pessoal. Hoje a medicina tradicional vem utilizando a cannabis para diversos tratamentos. Como a medicina espiritual enxerga esse uso? Ele pode influenciar de alguma forma no nascimento prematuro? Olha, existe artigo científico na Europa que isso está proibido. Liberado aqui por quê? Só por questões ambiciosas. Porque se uma gestante está sobre medicação de cannabis, provavelmente essa criança vai ter vários problemas neurológicos. E eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas isso eu já tenho pesquisa relativa a isso. Essa criança vai ter uma má digestão, essa criança vai ter problema intestinal, essa criança vai demorar para andar, essa criança ele não vai ter um raciocínio lógico. Porque você está dando a essa criança, vamos entender que o cannabis não é uma medicação psicotrópica. Para mim isso é uma droga. Isso é uma droga, não é um psicotrópico. Então observe que a gestante, quando está ali, existe medicação psicotrópica, ela não pode tomar.
o psiquiatra tem que fazer uma nova avaliação dela. Então, como é que eu vou dar o extrato da maconha para uma gestante porque ela está com ansiedade? Então, as pessoas no Brasil, eles querem uma solução muito rápida. Mas o que vai ocorrer? Veja só, nesses casos, o que é o cannabis? É algo que vai lhe acalmar por alguns meses ou alguns anos. Vai perder o efeito. Aí tu vai ter que passar por uma droga mais pesada. E agora? Então, eu estou viciando uma população inteira para essa população depois recorrer ao psicotrópico de novo? Então, eu não estou fazendo nada com relação a isso. Então, veja, são situações que primeiro nós temos que ter a aprovação de psiquiatras e neuros, mas o que está acontecendo aí é muita propaganda. E poucos especialistas estão dando opinião sobre isso, porque não estão deixando, entendeu? Não estão deixando. Olha, no caso do autista, a gente vai ver o seguinte, ó, o cannabis vai acalmar o autista, mas tem um porém. Ele vai desenvolver obesidade mórbida. E agora? Ele vai ter crise de ansiedade alimentar. E agora? Mas as pessoas não percebem isso. Ah, mas meu filho está calmo. Eu só fico olhando o peso, a altura. Complicou. Entendeu? Porque você vai se livrar de um comportamento, mas você vai adquirir outro comportamento. E medicação, pessoal, ela não pode mudar o rumo. Medicação tem que resolver aquele problema. Não é criar outro. Então, por isso que eu não concordo com isso, e nem muito menos os neuros espirituais, eles não concordam com a cannabis. Obrigada, doutora. A senhora Marcela, traga a sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta é, a senhora mencionou o fator energético da mãe sobre o filho. No caso de mães que bebem e fumam durante a gestação, afetando o feto, mesmo sem terem conhecimento sobre os danos que causa, ainda assim haverá punições a ela? Não é questão de punição, né? Porque ela está se autopunindo. Porque eu acredito que o sentimento de mãe é de proteger, não é de se embriagar. Está errado. Ela está entendendo, mesmo que ela não tenha conhecimento, que aquela bebida traz transtorno de sono e muitos outros problemas. Então, se isso está causando nela, sem a gestação, e por que ela está embriagando o filho? Ela responde, sim, pela justiça divina. Não é pelo fato dela ter conhecido ou não o hospital. É pelo fato dela ser mãe e tem que proteger. Ela não está protegendo. Está entendendo? Então, a gente observa no reino animal como eles defendem a cria. Não quer que ninguém se aproxime. E no reino nacional, racional, eu vou bagunçar agora? Aí não. Aí a justiça divina vai ter realmente que conversar com ela se acontecer alguma coisa com essa criança. Certo, doutora Cristina. Obrigada. Minha próxima pergunta é, no caso de crianças que ao nascerem não recebem o cuidado, como tinha falado, o tratamento adequado dos pais, enfrentando diversos traumas e ambientes negativos, mas ainda assim não desenvolve nenhuma complicação, isso deve apenas à atuação dos espíritos protetores? Não, é evolução do espírito. É predominância do espírito sobre a matéria. Isso quer dizer, se a mãe dele lá tomou medicação para matar, às vezes não consegue. Porque ele tem resistência a todo tipo de medicação. Ele vem e não adianta não. Agora, quando ele não tem predominância sobre a matéria predomina sobre ele. Então, dificilmente ele escapa de um aborto provocado pela mãe por medicação. Certo, muito obrigada. Também, Marcelo. Voltamos à senhora Michele com a sua pergunta de número 1.
Doutora Cristina, aqui no Nordeste, a gente costuma receber orientação dos mais velhos com relação a alguns pontos quando temos bebê ou quando estamos no período de pré-natal. Aí, algumas dessas orientações são para que a gente, para que quando as pessoas estejam chegando à nossa residência com o corpo quente, a gente não permita que peguem nosso bebê. A senhora poderia falar um pouco sobre isso, de acordo com a medicina espiritual? Bom, os antigos são sábios, né? Corpo quente é fluido magnético contaminado, né? Eles estudaram muito bem isso. Então, quer dizer que aquela pessoa não estava no sol, não. Quer dizer que ela não está bem. E se não está bem, né? As rezadeiras chamam de solhado, né? Então, quando ela pega naquela criança, o timo trava. Porque o chamado corpo quente, que eles estão se referindo aí, é a contaminação por magnetismo humano. Uma pessoa que veio de um bar, ele está com alteração de temperatura, por contaminação. Uma pessoa que fuma, ele tem alteração de temperatura por causa dos fluidos contaminantes. Então, os antigos eram sábios, viu? Tem toda a razão. Obrigada. Exatamente. Dando continuidade, a senhora Edilane Nerei. Sua pergunta de número 1, por favor. Ok. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta é o seguinte. Uma mãe com infecção urinária ou anemia, ela pode dificultar o desenvolvimento do bebê, inclusive fazer com que ele nasça prematuro? Às vezes a de anemia tem a ver com vampirização espiritual. Perseguição do espírito sobre o feto, né? Existe a perseguição do espírito sobre a mãe e sobre o feto. Aí quando isso acontece, provavelmente está vindo ali do baço. O que a gente faz é a evocação internamente do espírito e a gente às vezes vai ter que fazer a cirurgia de baço para livrar daquela contaminação que está ali. Então esses fatores de vampirização gestacional, ele existe principalmente em mães alcoólatras e fumantes. Existe, tem para onde. Essas não escapam não. Quando é para o processo de vingança sobre a mãe, esses espíritos não atingem o feto. Ele espera aquele fetozinho nascer para pegar a mãe. Porque o problema aí é com ela. Então, muitos deles respeitam a gestação. Mas não respeita pós-gestação a mãe, não. Vão partir para cima mesmo. Pode fazer a segunda, Jorge? Faça, por gentileza. Doutora Cristina, crianças que nascem com icterícia, que a senhora falou na aula, né? Muitos são reencarnes de alcoólatras. A medicina material normalmente indica o banho de luzes, né? Luzes fluorescentes ou exposição ao sol para resolver esses casos. Crianças prematuras podem nascer com icterícia e como é feito o tratamento espiritual? Olha, o tratamento espiritual é feito à base de ectoplasma, né? Então, a fotozinha lá na luz vai ajudar muito, o banho de sol vai ajudar muito. Mas existe outro fator, né? Esse timo já nasceu doente. Ele precisa de cuidados. Sem os cuidados, não quer dizer que a doença vai voltar, não. Mas quer dizer que a imunidade dele será sempre baixa. Sempre vai estar pegando infecção, gripe. E o tratamento espiritual feito em sala periférica justamente é para isso, né? Eu gostaria um dia nos hospitais abrir um setor só para cuidar disso, de crianças prematuras. Como tem pouca, é ocupar uma sala onde tem poucas. Se tivesse muitas, eu ia abrir esse setor. Mas é pouca criança prematura que aparece aqui. Se fosse uns 10 ou 15, dava para abrir. Porque eles precisam desse tratamento. Mas o essencial também é a orientação para as mães saberem se cuidar. E muitas não querem nem saber. O menino já nasceu, agora eu vou por tudo ou nada. E de repente essa criança pode falecer. Ok, doutora, obrigada. A nossa irmã Johanna, do grupo do Crato. Suas perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina.
Em relação aí ao anjo da guarda, né, que a senhora falou, em relação ao recém-nascido, né, como é que, quando o recém-nascido está em desequilíbrio, com a respiração lenta, como é que acontece essa proteção do anjo da guarda, do recém-nascido? Olha, o anjo da guarda tem uma responsabilidade enorme em cuidar dessa criança junto com a mãe, porque quando eu vejo a invasão de campo magnético aqui, quem resolve são eles. Eles quem resolvem. Eles tiram aquele espírito que está ali, que não vai reencarnar, levam, chamam o que vai reencarnar, fica próximo da mãe e reativa ali todos os plexos, voltando à atividade normal. No caso das UTI, é claro, né? Isso vai depender muito do equilíbrio das técnicas de enfermagem, viu? Uma técnica de enfermagem que vai cuidar de quem, Alice, que ela não cuida nem dela. Aquela criança vai se prejudicar. Então, uma técnica de enfermagem que tem um intervalo, fuma lá 2 cigarros e entra lá no UTI. Ela está ajudando em quê? Aí vocês têm um negócio de botar luva, touca, lavar a mão e o pensamento, quem é que lava? Me diga. Aí fica difícil para a espiritualidade. Porque a maior asepsia é do pensamento, o restante são procedimentos técnicos que eu concordo com procedimentos técnicos. Agora, o que eu não posso concordar é uma colega de trabalho lá fofocar com a outra, dizer que vai matar a outra, daqui a pouco está lá no menino, volta para onde, criatura? Um fluido desse, ele vai voltar para o berçário espiritual desse jeito. Mas voltar, não volta. Então, às vezes a gente encontra dificuldade nos hospitais, não é com obsessores não, é com as técnicas de enfermagem, com enfermeira, com pediatra. Uma pediatra vai para o galo da madrugada e depois, na tarde, está dentro do UTI. Não tem criança que aguente um negócio desse não, pessoal. Então, quando a criança morre, a culpa é de Deus, não é culpa dela não, que estava lá no meio de tanta coisa, tanta loucura ali. Então, a gente vive hoje um sistema energético muito complicado. E para sobreviver depende muito do fluido positivo, não é do negativo. Então, se você tem ali uma pessoa evangélica, veja só, evangélica, uma espírita mesmo, né? Não é espiritólica não, pelo amor de Deus, é espírita, certo? Que está ali. E essa pessoa está fazendo uma prece. Como ela está ajudando e muito, viu? Como aquela evangélica está ajudando e muito. As equipes ali, que estão ali, vai sentir que o clima ali é um clima positivo e vai fazer, pessoal, com que aquela criança retorne. Mas, olha, o instrumento humano, ele é muito complicado para a gente. É por isso que eu digo o seguinte, seu pai se internou aqui, deixa com a gente, mas, doutor, eu tenho que orar para ele. Não ora não, porque tu ora chorando, vai chegar até lá. E quando chegar até lá, ele vai sentir fluido de tristeza. Aí ele vai começar a se perturbar também. Mas eu não posso chorar pelo meu pai, não. Pode chorar pelo seu pai, mas por favor, deixa ele aqui que a gente cuida. Você é um ser humano, você tem direito de chorar. Mas você não tem o direito de transmitir essa tristeza energética para teu pai que está lá, que ele vai se sentir perturbado, entendeu? Certo, doutora Cristina. A minha segunda pergunta, né, foi sobre a rotatividade do plexo, já foi respondida em 2 outras, aí eu gostaria de fazer a terceira que eu preparei aqui. Pode fazer. O que mais me impactou, né, dessa aula foi em relação à gagueira. Que eu, assim, pelo menos diante da minha ignorância, eu jamais imaginei que você levantar o recém-nascido, né, colocar para cima e para baixo nesse movimento que eu acho que 90% das pessoas fazem, né, como a senhora falou aí, que não se deve jogar a criança para cima e para baixo, que pode causar distúrbio da fala, né, a gagueira, e assim também como a fala pode ficar, né, a respiração pode ficar lenta. Qual seria a porcentagem disso acontecer assim no dia a dia, doutora, em relação à gagueira da criança? Veja só, mães que emitem vibração negativa por feto, ela pode fechar o nariz. Nem gaga essa criança nasce, ela não fala. São vários fatores de
trauma que a gente considera trauma neonatal. E aí, vai ter que fazer um tratamento aqui para desbloquear o plexo e a fonoaudiologia vai ter que trabalhar isso também. Aí você pega, quando você leva um susto, você não fecha o laringe e diz, do meu susto, não consegui nem falar na hora. Você imagina uma criança, o susto que ela leva. Então isso vai travando o laríngeo da criança. As pessoas não sabem o mal que isso faz. Aí tu tem ali um sistema neurológico em desenvolvimento. Aquela criança, ela não sabe medir distância nem queda. Ela está achando que está caindo no buraco. E isso vai afetando o laríngeo, coordenação motora, vai afetando tudo. E as pessoas acham aquilo tão bonitinho, né? Mas aquilo é muito complicado para aquela criança futuramente andar, viu? Então, por isso que a gente colocou isso na apostila como prioridade para que as pessoas não façam isso. Certo, doutora. Boa noite. Obrigada. A senhora Ana Marisa, as suas perguntas, por favor. Liga o microfone, por gentileza, para a gente lhe ouvir. Se tiver alguém... Não, é porque tem travado aqui. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, a gente vê muito hoje em dia crianças de 6, 7 anos que não tem nenhuma doença diagnosticada, mas que não consegue ficar, por exemplo, não suporta barulho, não consegue ficar em bebedeiras, não consegue ficar em ambiente com muita gente. Essas crianças, elas têm uma proteção no timo, elas têm evolução espiritual e já não gostam desses ambientes, ou é alguma mudança genética já nessa nova geração? São crianças médias, né? Antes vocês se decidia ser médio lá para os 40, agora as crianças já nascem médio. E tem um com os 40 ainda correndo até hoje. Hoje é diferente, pessoal. Olha, a demanda de médium que reencarnam prematuramente com essa faculdade é muito grande. E os pais não querem compreender isso. Então, se ela está ali, ela tem sensibilidade auditiva. Ela pode ser um clareaudiente. Está entendendo? Ela tem sensibilidade visual. Ela está vendo ali algumas entidades. Ela não quer estar ali. E muitos pais não querem mudar o comportamento, quer continuar do mesmo jeito. Então, houve tratamento aqui de uma criança que eu peguei com 3 anos de idade. A criança já estava catavérica, porque o pai bebia em casa, a criança vomitava, não conseguia ingerir comida. A gente fez o tratamento, entendeu? Fez o tratamento. Na mesma noite a criança conseguiu comer, certo? Aí vem agora uma questão. Seu filho está bom, seu marido vai deixar de beber? Vai não, doutora. Eu disse, deixa eu fazer o seguinte. O que acontecer aí, eu não sou responsável. A minha parte foi essa. Se você não quer fazer a sua, então sua filha vai continuar do mesmo jeito. Aí como é que tu troca um tratamento espiritual por cachaça? Não vieram mais. Não vieram mais. E a criança estava à beira de uma leucemia, que não comia, só tomava líquido e às vezes botava para fora. Então, vocês que são médicos, tome cuidado com isso, porque tem gente que quer jogar a responsabilidade sobre você. Mas essas pessoas não querem cuidar nem de si. E aí? Aí você está diante de um médico espiritual, aí eles dizem assim, salve meu filho, mas eles não querem ter trabalho. Então, responsabilidades são divididas. Então, quando eu disse a ela, olha, para manter essa criança bem, ela ganha peso, se alimentar, o seu marido não pode beber perto da criança. Essa criança tem medulidade. Ela não deu ouvidos. Quando foi no domingo, viajou, não veio para o tratamento. Quando chegou na quinta-feira, a criança piorou. Se você estava onde que não veio? Eu saí com meu marido. Uma mãe dessa tem amor? Não tem amor não. Então,
não adianta a gente perder tempo. Aonde a semente que caiu não vai brotar bons frutos, não adianta. Então já tenho que pensar em outro tratamento, porque aquele dali, ela não vai continuar. E desistiram porque o marido disse que não ia deixar de beber. Não posso fazer nada, né? Obrigada, doutora. Obrigado também. Pode fazer só outra pergunta, Marisa, por gentileza. Doutora, quando a gente costuma dizer aqui que nasce de susto, a grávida tem um susto e a criança nasce, o que é que acontece naquele momento de medo no corpo da mulher e no feto para que haja esse nascimento? O que acontece ali, praticamente, a rotatividade do plexo, ela foi muito veloz nisso tudo, por causa do susto que ela teve. Então, o que é que acontece? A sensibilidade do genésico, tem mulheres que têm. Qualquer estresse, são joga no genésico. A imunidade, infecção urinária, essa coisa toda. Tem algumas que eu digo aqui, olha, você vai desenvolver endometriose. Por quê? Você é estressada e só pega no útero seu estresse. Aí, isso tem como a gente reverter. Faça uma terapia para se acalmar. Eu sou estressada mesmo. Se eu também não faço milagre não, viu? Estou logo lhe dizendo. E lá na frente a gente vai observar todas essas sequelas, tá entendendo? Do estresse. Então, uma mulher que leva um susto ali, provavelmente o coração dela foi a 1000, do bebê também, e o plexo aí, ó, girou o contrário. Aí esse bebê nasce prematuro. Tá, doutora, obrigada. Obrigado também. A nossa irmã Maria de Lourdes. Doutora Cristina, quando a mãe tenta amamentar, faz de tudo e a criança recusa, isso se dá porque a mãe está com irradiação, sendo que isso causa muita tristeza na mãe por não conseguir amamentar. E porque ela não pensa positivo para ficar alegre. O leite tem uma carga eletromagnética negativa. Quando a criança toma, é uma acidez enorme que queima o esôfago e o estômago. Ele bota para fora. O que é que a gente diz aqui? Olha, vem cá, seu leite está contaminado. Você vai pegar um algodãozinho, antes de dar de mamar, passa todinho na mama, segura esse eletrodo aqui para dar de mamar essa criança. Mas tem umas que parece que o eletrodo pesa 50 quilos, não quer não. Então veja que a gente traz soluções que elas não aceitam. Não, olha, eu vou fazer assim mesmo. Então tá certo. Sua criança não vai ganhar peso, tá entendendo? Você vai se estressar que ele não vai dormir. Mas o sabor daquele leite da mãe é um sabor ácido. Ele não consegue de forma nenhuma engolir. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora, a nossa última pergunta das que foram enviadas é da nossa irmã Elcimara, que ela pediu para comunicar que hoje não pode participar devido ao compromisso profissional, mas a nossa irmã Maria Clara vai representar ela e fazer a pergunta. Boa noite, gente. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Maria Clara. Vim aqui representar minha mãe e a pergunta dela é: quando a criança prematura nasce com icterícia, como é o timo dessa criança? Olha, o timo dessa criança, vamos lá. Não tem a gema lá do ovo, pronto, é amarelinho. E às vezes ele tem queimadura periférica no timo, que eu já vi uma criança aqui que ele levou um choque e queimou em cima. Eu mostrei a mãe dele, ó, aqui, ó. Tá vendo? Não é preciso ser evidente não, ó. O timo fica escuro. Aí ninguém sabe onde aquela mãe estava ou o estresse que ela estava. Porque o timo queimou. Quando queima ali, a gente tem que fazer uma sepsia, aplicar medicação em cima, para essa criança não passar o dia inteiro gritando de dor, que aquilo queima que só fogo. Então, esses cuidados que a gente tem, pessoal, para com esses espíritos, é uma oportunidade de curar todos os males que, infelizmente, muitas vezes é causado pelos próprios pais, viu?
Entendi, doutora. Obrigada. Obrigado também. Doutora, essa foi a nossa última pergunta das que foram enviadas. A nossa irmã Edilma disse que gostaria de fazer mais uma pergunta. Já está bem em cima. Pronto, então pode fazer sua pergunta, por favor. Ok, obrigada. Eu queria saber sobre as cólicas do bebê e o refluxo, se tem a ver com a prematuridade e quais são os plexos atingidos e como seria esse tratamento espiritual. Olha, o problema ali, a gente sabe que a digestão de uma criança prematura é muito lenta. Mas o que acontece, como eu falei, é a rapidez de sucção que está acontecendo ali. E essa rapidez de sucção vai causar nele vários gases, que vai complicar aquela situação. Eu mostro aqui às mães como dar aquela massagenzinha no abdômen da criança, para ela fazer em casa. Já que o intestino dele está meio preso, né? Às vezes não precisa nem supositório na criança, não. Uma simples massagenzinha na barriga, ele vai voltando a funcionar o intestino normalmente, viu? Pronto, doutor. Gostaria de pedir para a senhora fazer uma consideração final e depois a senhora encerrar com a prece. Eu vou fazer uma observação quanto a vocês nas perguntas. Veja só. Eu contabilizei aqui, às vezes vocês estão demorando 30 segundos para fazer a pergunta. Aí eu estou respondendo em 15 e 20. Aí eu gostaria que fizesse o seguinte: deixa a pergunta logo pronta. Está entendendo? Porque isso dá uma margem de mais perguntas para ser feita no estudo. Aí quando eu contabilizei aqui, deu 30 segundos para fazer a pergunta. Aí veja só, nós só temos 1 hora. Então se cada um demorar 30 segundos, porque hoje eu fui encurtando as respostas. Mas se eu fosse dar uma resposta de 1 minuto e meio, não ia dar tempo não. Entendeu? Aí só é isso que a gente tem que corrigir no estudo. Deixa logo pronta. Então, quando falar, fulano, abre o microfone e vamos embora. Tá bom, pessoal? Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, só temos a Te agradecer por tudo que nós recebemos, porque sabemos, Maria, que veio da Tua parte. Que Tua luz brilhe nos lares dos nossos irmãos e que a equipe do Dr. Ricardo Menezes visite todos eles nesse momento. E em Teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos. Até terça-feira.